O dólar vai bater R$ 7, o Lula vai cair, o Bolsonaro vai ser preso e o Trump vai iniciar uma terceira guerra mundial? Oi, eu sou Josué, eu sou internacionalista e desde 2022 eu falo sobre política lá no TikTok e tô querendo trazer pra cá também um pouco do meu conteúdo. Então se você tá chegando por aqui agora, não deixa de se inscrever no canal, deixar o like aqui embaixo. O ano de 2025 começa e quais são as expectativas para esse terceiro mandato do presidente Lula e primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump, que retorna à Casa Branca? O presidente Lula terminou o segundo ano de mandato dele com um saldo bem positivo na maioria das coisas. O desemprego, a menor taxa da história, isso com o maior número de pessoas trabalhando, são quase 104 milhões de pessoas trabalhando, nunca antes na história já teve tanta gente no Brasil trabalhando. Mais de 47 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada, segundo dados do CAGED. E até a ladainha lá falando das contas públicas, até o déficit desse ano de 2024 vai ser muito menor do que o de 2023, o que mostra aí que o governo está indo bem em relação a essa questão aí das contas públicas. Muito se fala da comunicação do presidente Lula e eu também acredito que ele precisa melhorar bastante essa comunicação, principalmente nas redes sociais. Mas eu creio que não é algo desesperador ou que ele esteja pecando excessivamente na comunicação. Eu acho que muita gente sente falta de que pessoas da esquerda façam algo parecido com o que a direita costuma fazer. Mas eu acho que o presidente Lula, que é uma raposa e sabe muito bem fazer política, entende que não basta você saber se comunicar bem se você não entrega resultados. Por mais que eu acho que deva melhorar essa comunicação, o governo ele deu uma boa demonstração de como sabe se comunicar com o anúncio do corte de gastos do Haddad lá no finalzinho do ano passado. Naquele momento o governo tinha que falar que ia fazer uma série de corte de gastos esse ano. O governo deu muita ênfase à questão de que vai isentar quem ganha até R$ 5.000, manter o salário mínimo sendo reajustado acima da inflação e ainda tocou ali em alguns pontos bastante polêmicos, como super salários, emendas e morte ficta. Resultado, no outro dia ninguém estava nem aí se o governo ia fazer corte de gastos esse ano. Tava todo mundo falando de que o governo estava atacando alguns privilégios de alguns grupos privilegiados, como é o caso de militares e políticos, ou falando como os cortes de gasto que ele anunciou não agradou o mercado, o que levou a coisa para um outro local. Como, por exemplo, a gente viu gente que é super a favor de austeridade fiscal, até criticando o mercado por ele não ter gostado do pacote de corte de gasto, só porque não teve cortes mais robustos na educação, na saúde e até mesmo o fim do reajuste do salário mínimo acima da inflação, ou até mesmo aquela historinha que ventilaram de usar o valor da multa do FGTS para reduzir o seguro-desemprego e assim sobrar mais dinheiro para quem vive de especulação no Brasil. O governo também colocou como pauta a taxação de pessoas que ganham mais de R$ 50 mil em lucros no Brasil. Uma coisa que parecia que não ia vir tão fácil e veio e vai acontecer. Então, no final das contas, eu acredito que sim, o governo precisa melhorar a comunicação, mas eu acho que as pessoas elas meio que olham esse engajamento que a extrema-direita costuma fazer, que não são nada orgânicos, e querem fazer algo parecido quando, na verdade, o que a gente precisa se ater é aos fatos. E vamos combinar, né, que se a gente está falando de comunicação, acho que até pessoas que estão aqui dentro da esquerda passam mais tempo reclamando ou se lamuriando ou dando muito mais espaço para as derrotas do que para as vitórias. Eu não estou falando de se alienar da realidade, não, mas também não dá tanto espaço para esse tipo de falácia que a galera da extrema-direita, entre outras pessoas, costumam dar muito foco. A gente também pode aguardar que o emprego ele se expanda. Eu tenho uma expectativa de que estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, devem entrar naquele patamar ali de pleno emprego, com uma taxa de desemprego abaixo dos 5%, e outros estados tendem a melhorar as suas situações, como é o caso da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, que estão com taxas de desemprego muito altas e que têm capacidade de melhorar ainda mais a empregabilidade. Também espero que estados como Ceará, Maranhão, Alagoas e Rio Grande do Norte tenham uma participação bem maior da população em idade de trabalhar, trabalhando. Inclusive, eu acho que esse vai ser o ano do Nordeste, segunda região mais populosa do país e que tem muita mão de obra. E como tem muita obra vindo para cá, entre outros investimentos, isso tende a fazer com que a empregabilidade cresça também na região. Mas eu acho também que a gente tem que mudar o nosso mindset aqui e investir cada vez mais nas nossas próprias indústrias, inclusive em padrão de consumo. Por isso que eu tenho a iniciativa da criação do selo Indústria Nordestina. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link onde você pode assinar o abaixo assinado, onde eu quero criar
um selo para identificar os produtos que vieram da indústria de transformação local. Para quem não sabe, a região Nordeste ela compra muito mais do que vende, principalmente para as regiões Sul e Sudeste, e se a gente privilegiar, não estou falando boicotar, mas privilegiar o produto industrializado que está nos 9 estados do Nordeste, a gente tende a crescer cada vez mais a nossa economia e ter uma participação tanto na força de trabalho quanto no produto interno bruto, entre outras coisas, mais condizente com o tamanho da população. Então, não deixa de fazer isso assim que o vídeo acabar, dá um pulinho aqui, você não gasta nem um minuto para assinar e não precisa nem fazer cadastro, basta usar a conta do Google que você consegue fazer a sua contribuição, beleza? Esse também é um ano onde as contas públicas vão estar mais equilibradas. O governo Lula conseguiu se livrar completamente nesses 2 primeiros anos das heranças que vieram lá do governo Bolsonaro. No primeiro, pagamento de precatórios, entre outras coisas, e durante todo o decorrer de 2024, ter tido que alinhar ali as contas públicas da União junto com os estados que também se prejudicaram bastante com a queda da arrecadação lá para tentar baixar o combustível. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia de trabalhar com superávit ainda nesse mandato do Lula, mas a gente sabe que existem forças no Brasil que pedem isso, então eu acho que ele vai entregar. Por mim, trabalhava com déficit até não ter mais gente passando fome nesse país e não ter mais desemprego tão grande em boa parte dos estados brasileiros. Mas a gente ainda vai ter também muitas obras. Esse terceiro ano de mandato do Lula já tem tudo muito encaminhado para o andamento de obras. A gente já tem aí algumas obras que estavam em andamento, inclusive a própria refinaria Abreu e Lima, que eles expandiram a capacidade de produção da unidade 1, está sendo finalizada agora em janeiro, já começa a produzir 15 mil barris de petróleo a mais do que produziam antes. E quando a unidade 2 for finalizada, essa capacidade vai chegar a 260 mil barris de petróleo por dia. Estima-se que com essa refinaria finalizada, a ampliação e modernização de outras, mais o aumento de biodiesel na composição do diesel que é consumido no Brasil, com isso a gente vai chegar à autossuficiência de diesel no Brasil, o que é algo bastante interessante para a nossa economia. Mas eu acho que é nesse terceiro ano de mandato do Lula que a gente vai ver aí o PAC 2 avançando muito mais do que a gente conseguiu enxergar nos primeiros 2 anos de governo dele, principalmente o primeiro, e agora a coisa ela anda de uma maneira muito mais calma. E o dólar? Bom, gente, eu fui dar uma pesquisada e as expectativas é que não se vê dólar batendo R$7 no Brasil nem tão cedo. Muito pelo contrário, tem-se uma expectativa de que o dólar ele possa voltar a ficar abaixo dos R$6 novamente. Agora, nada mirabolante, próximo do que a gente já sonhou um dia de dólar na casa dos 4, voltando na casa dos 3, ou até mesmo 1,80, como se foi lá na época da crise dos Estados Unidos. Não, mas pelo que se identifica é que nesse ano a gente não tem um dólar chegando a R$7. Ele deve passar boa parte do ano acima dos R$6 e talvez finalizando abaixo dos R$6, ali 5,80, alguma coisa desse tipo. Mas isso vai depender de um senhorzinho que está chegando no poder essa semana, que é o Donald Trump. Falando um pouquinho desse segundo mandato do Trump, eu acho que a gente pode aguardar dele ele tentando ser bem mais incisivo nessa política de fortalecer as indústrias nacionais. Inclusive, eu acho que o Lula ele deve pegar essa retórica e trazer para o Brasil também, para que a gente também fortaleça e proteja nossas indústrias. Existe muita especulação em cima da política que o Trump vai usar para fortalecer a indústria nacional. E isso pode ter efeito no dólar. Pelo Trump, ele desvalorizaria o dólar para tentar fazer com que os produtos norte-americanos sejam mais competitivos no mercado internacional, parecido com o que a China sempre fez. Mas isso não vai ser tão fácil como ele espera. Isso porque ele pretende taxar produtos importados. Sendo que a balança comercial dos Estados Unidos não é feita a do Brasil, que chega ali a 500 bilhões de dólares. São trilhões e eles importam muito mais do que exportam. Ou seja, eles têm balança comercial deficitária. E se você vai taxar em 100%, por exemplo, os produtos do BRICS, óbvio que isso vai fazer com que se tenha uma inflação dentro dos Estados Unidos. Com isso, o Banco Central deles, o Federal Reserve, ele vai precisar aumentar a taxa de juros para poder segurar essa inflação, o que vai deixar os títulos norte-americanos muito mais rentáveis para investidores estrangeiros. E aí toma a gente comprando o dólar e o dólar sobe de preço. Então esse vai ser um teste de fogo para os Estados Unidos e a administração Trump. Será que ele vai ter condições de fortalecer a indústria norte-americana novamente? Bom, os outros players não vão ficar parados, eles também vão estar se movimentando, principalmente os BRICS, que muitos dos membros já fazem comercialização sem utilizar o dólar, como é o caso do Brasil e a China, que já fazem trocas comerciais sem utilizar o dólar, e ainda tem a possibilidade de se criar uma unidade monetária entre os países dos BRICS para que eles façam essas trocas comerciais. E é aí que a gente vai ver se os Estados Unidos estão com essa bola toda ou não. Tem gente que acha que se a gente parar de usar o dólar, isso vai fazer com que o dólar ele se desvalorize. Não é bem assim que a coisa funciona, tá? Mas se a gente utiliza uma outra moeda para fazer trocas comerciais, a gente vai depender menos do dólar. Ou seja, naquele grupo que não utiliza o dólar ele não vai ter uma influência direta na cotação
dos preços que vão ser comercializados, embora, obviamente, vai ter uma influência indireta. Vou só até fazer um videozinho sobre isso, mas quem estuda economia e sabe das crises cíclicas do capitalismo, já se tem uma expectativa muito grande de que a próxima grande crise do capitalismo vai ser de cunho cambial, com o dólar perdendo a sua hegemonia. Mas e o Trump? Ele não vai impor sanções ao Brasil? Aí eu pergunto, meu anjo, por que ele faria isso? Por causa do Bolsonaro? Não, gente, isso nunca vai acontecer. E muito pelo contrário, tá? Se o Donald Trump ele quer fortalecer a indústria nacional para que isso seja exportado para o mundo, ele não pode diminuir os laços comerciais que ele tem com países que vão consumir esses produtos. Então, nem de longe, sanções está sendo cogitada na relação Brasil e Estados Unidos. Isso só existe no sonho da cabeça alucinada dos bolsominions. E não achem estranho se a gente vê o Donald Trump também dando uma amolecida nas sanções impostas à Venezuela, justamente para ter mercado consumidor. E vamos combinar, do jeito que o Lula é cobra criada, não estranhe se ver ele tentando tirar vantagem dessa política do Trump de fortalecer a indústria nacional deles. Mas e o Bolsonaro, minha gente? O que é que a gente pode esperar para 2025? Falar uma coisa para vocês, viu? Ele vai ser condenado ainda esse ano. Não tem pra onde correr. A gente vai ver aí nos próximos dias a PGR oferecendo denúncia e muito em breve o STF vai aceitar essa denúncia e a gente vai ver o processo começar, eles tendo que reunir ali testemunhas, né? A defesa tendo amplo acesso ao processo, enfim, tudo que a lei garante ao Bolsonaro. Mas a gente sabe muito bem, né? Essa narrativa que eles utilizam aí, dizendo que o 8 de janeiro não foi orquestrado e tal, não sei o quê, e tudo aconteceu de uma maneira super espontânea, a gente sabe que não é bem assim. Tanto é que a gente já teve um monte de gente presa, inclusive o Braga Neto, e o Bolsonaro, gente, só não tá preso porque tá fazendo tudo como a justiça manda. Ele tá sem passaporte, toda vez que foi chamado pra prestar depoimento ele foi, então não tem por que ter prisão preventiva. Agora, que ele vai sair ileso dessa, não é o que se parece, tá? Mas e o Donald Trump não vai ajudar ele? Meu amor, americano, pense em americano em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quinto lugar, e se ainda sobrar tempo, ele continua pensando em americano. Ou seja, o Bolsonaro que se lasque. Já a prisão, eu não creio que aconteça ainda esse ano, vocês sabiam? Não creio, eu acho que o processo dele, né, ainda vai poder recorrer, entre outras coisas, então acho que prisão não é uma coisa que a gente pode sonhar pra esse ano. Pode acontecer? Pode, mas eu não acho que é algo tido como certo, tá ligado? E isso vai fortalecer ou enfraquecer o Bolsonaro? Aí eu não sei, né? Vamos ver como é que as forças de direita vão tentar se comunicar. A gente viu aí que o Bolsonaro ele não é tão forte como ele imaginava. E que tem um nome que parece que está conseguindo pegar parte desse capital político, que é o Pablo Marçal. Se o Pablo Marçal vai estar forte o suficiente ainda esse ano ou no ano que vem, o tempo vai dizer. Pablo Marçal também fez um monte de merda na campanha e pode estar inelegível ainda no ano que vem. Não creio que a gente deva subestimar a força do inimigo. E sim, eu falei inimigo porque eu sou de esquerda, tá, gente? Mas não acho que ele sai tão fortalecido com uma condenação, não. O resto, o tempo dirá. Vamos ficar de olho, né? Se o mercado pode começar o ano com expectativa de que o PIB vai crescer 1,2 e terminar esperando 3,5, eu também posso vir aqui e achar o que vai acontecer nesse ano de 2025. Fala aqui pra mim nos comentários o que é que você acha que vai acontecer na política. Será que esse vai ser o ano que a gente vai pôr fim na escala 6x1? Tô torcendo por isso. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais, principalmente no TikTok. Lá eu faço live de segunda a sábado, sempre por volta das 7 horas da noite, e às vezes sobem uns bolsominions, assim, uns bagulho mó doideira, falando cada loucura, então aparece por lá pra gente bater um papinho, beleza? Beijo e até o próximo vídeo.